Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver como derivar o modelo binomial. Então, tem alguns conceitos bem legais que envolvem o apreciamento de opções. Eu vou trabalhar com opções tradicionais, tá certo? Que não distribuem dividendos, só para entender a base. E esse é vamos dizer, a derivação que foi realizada pelos próprios autores do modelo binomial, o Coase, Rose e Rubinstein, no famoso artigo dele de 1979, que eu recomendo a leitura. E muito desse artigo está ligado também, muitas das ideias estão ligadas ao modelo Black-Scholes. Inclusive toda essa ideia de formação de carteira de arbitragem, ou melhor, carteira de não arbitragem. A gente vai montar uma carteira de opções e ações e títulos de renda fixa de tal forma que não podemos possibilitar arbitragem. Afinal, arbitragem é lucro certo sem investimento. Então, fala assim, poxa, eu ganhar dinheiro sem ter que investir, e dinheiro com certeza, quer dizer, eu vou ganhar dinheiro, é algo que, a princípio, a gente não deveria permitir no mercado. E, na verdade, sempre que aparecem oportunidades assim, o mercado, o povo começa arbitrando. Arbitrando quer dizer, compra o que está barato, vende o que está caro. Do lado da arbitragem sempre aparece isso daí, até que os preços vão chegar a algum equilíbrio, tá certo? E a oportunidade de arbitragem acaba. Então, nessa ideia de carteira de não arbitragem, que foi desenvolvida usada no modelo Black-Scholes e também aplicada no modelo aqui do binomial do Coase, Rose e Rubinstein. Então, vamos lá fazer a derivação do modelo. E muita coisa, até continuando os comentários, muita coisa aqui desse modelo que a gente vai desenvolver, vai derivar, ele sai das ideias do Black-Scholes. Então, como por exemplo, ele supõe que tem o movimento intrínseco ali do ativo objeto segue um movimento geométrico estocástico chamado movimento geométrico browniano. Então, tem muita ligação desse modelo aqui do Coase, Rose e Rubinstein com até colocar os nossos queridos autores aqui, afinal, o artigo deles, Cox, Rose e Rubinstein, do artigo de 1979. Se vocês colocarem isso daí, escreverem o binomial Coase, Rose e Rubinstein em 1979, vai chegar o artigo tranquilinho. Então, muitas ideias deles estão ligadas justamente ao trabalho do Black-Scholes, tá? Só que eles estão fazendo isso de uma maneira discreta. O que quer dizer de uma maneira discreta? Eles partem o seguinte, olha, eu tenho um ativo objeto, tá certo? Um S0, que ele pode a cada momento subir ou descer. E assim sucessivamente, sobe e desce. O modelo binomial é assim, tá? Então, a partir ele primeiro modela o comportamento do ativo objeto, que a gente tem isso até em outro vídeo, e a partir daí ele pega e vai calcular o preço da opção. Então, para chegar no preço C0, ele começa aqui de trás. Então, ele resolve aqui as opções, tá certo? E vai daqui, voltando para trás. Então, primeiro, ele constrói o ativo objeto partindo aqui do início e indo para o final, e a volta pega do final e vai resolvendo aqui, ó, CU ao quadrado, C vem de call, tá? CUD, e aí vai sucessivamente CDU, CD ao quadrado, aí vai recombinando, voltando aqui para trás em cada ponto, tá joia? Então, vai fazendo esse caminho, resolvendo cada um dos nós, até que chega nesse momento inicial, tá ok? Então, esse aqui ó, é o prêmio da call.
E é esse o nosso objetivo, tá certo? Chegar nesse prêmio da call aqui, nesse C0, a partir de toda a modelagem aqui do ativo objeto, da opção ou ativo subjacente, tá? Só que aí é o seguinte, repare aqui, eu tenho vários períodos aqui. O modelo é construído, na verdade, ele resolve um pedacinho aqui, tá certo? Então a ideia é, resolvendo um pedaço aqui, ele depois consegue passar para os outros. E a brincadeira sempre é essa também, ó. Pega um pedaço aqui e vai voltando para trás, tá certo? Então, eu não preciso resolver tudo de uma vez. Eu pego um pedaço e vou resolvendo. E é essa mesma estratégia que a gente vai seguir aqui e que eles desenvolvem. Então, fala assim, como a cada ponto eu posso subir ou descer, tá? Eu subo ou desço um determinado fator U. Então, aqui, ó, esse ponto aqui é S0 vezes U, e aqui embaixo é S0 vezes D. Então, o ativo objeto ele vai subindo e descendo um determinado fator U e um fator D, tá? Aí a gente faz essas projeções e depois pega aqui e vai resolvendo, partindo daqui, volta para trás até chegar aqui no S0. Então, eu não resolvo toda a árvore de uma vez. Eu pego pedacinho dela, tá? Um pedaço pequeno, resolvo e vou fazendo isso. Resolvo cada pedaço. Resolvi aqui em cima, depois resolvo esse aqui, depois resolvo aqui, aí eu já posso resolver esse nó. E aí eu vou fazendo sucessivamente. Resolvo esse outro, até chegar nesse pedaço final. Tá bom? E é nesses pedaços que a gente vai focar. Então eu vou olhar só uma parte aqui, ó. Vou colocar até com amarelo aqui, ó. Eu vou olhar esse pedaço aqui em especial. Então, ó, pegar esse aqui especial e eu vou pegar esse aqui também especial, tá certo? Esse vai o nosso foco. Então, eu vou partir aqui tudo de um S0. Deixa eu só colocar aqui para não... S0, eu posso subir, tá certo? E posso descer. Aqui eu vou chegar em algo que chamo de SU, porque SU é pelo seguinte, é o preço inicial S0 vezes o fator U, que é um fator para subir o preço do nosso ativo objeto, e SD, que é o nosso preço original, vezes o fator D. Esse S0 aqui é o preço à vista, o preço spot. Por isso, inclusive, o termo, a letra S. S quer dizer spot, quer dizer à vista, tá certo? Então, essa é a nossa medida. O que eu vou fazer agora? Bom, se eu já tenho esse pedacinho da árvore aqui, eu preciso fazer a mesma para as opções. Então, eu vou fazer aqui para a nossa call, tá? Então, eu vou fazer para call aqui, a call vai ser o C0. C0. E aqui eu posso subir também aqui, ó. Eu subo, o modelo binomial é justamente isso. Eu posso subir ou descer. Aqui vai para CU, que é de C up. Tá joia? É o preço da call. Preço da call no cenário de alta. Tá? Isso seria o nosso CU. E o CD, que é o preço da call no cenário de baixa, tá certo? Caiu.
Tudo bem? Lembre o seguinte, que o prêmio da call, o valor da call depende do ativo objeto. Então, primeiro a gente define o ativo objeto, projeto ativo objeto, para depois mexer aqui. Tá? E aí, é o seguinte, eu vou montar, a partir de agora, uma carteira de arbitragem. Então, como que é essa carteira de arbitragem aqui? Essa minha carteira de arbitragem, que eu vou chamar aqui de CAU, ou CA0, minha carteira de arbitragem, na data 0, ela pode ter também dois valores aqui. Então, sobe e desce, tá? Que eu vou chamar aqui CAU e CAD. Então, isso aqui, CA é carteira de arbitragem, tá certo? E como que é essa carteira de arbitragem? Essa carteira de arbitragem, ela é construída de tal forma que o seguinte, o comportamento da carteira de arbitragem nos nós finais tem que ser igual ao comportamento das opções nos nós finais. O seguinte, se a carteira de arbitragem tem nos nós finais os mesmos valores aqui das opções, então, para não existir arbitragem, quando eu tenho dois ativos que têm os mesmos resultados no final, então, para não existir arbitragem, o valor inicial desses dois ativos, essas duas carteiras, devem ser iguais. Para não existir arbitragem. Tá certo? Então, por isso, a gente vai montar isso de tal forma, apesar da gente falar que é estratégia de arbitragem, a gente vai montar isso para que não exista arbitragem. Por quê? Por que é arbitragem? Lucro certo sem investimento. Não posso permitir isso, tá? Senão a vida fica muito fácil. Muito bem, então aí a gente pode começar agora a desenvolver mais. Então, desenvolvendo isso daqui, eu vou ter o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, a minha carteira de arbitragem inicial é formada aqui por títulos de renda fixa, que tem valor inicial U, tá? Então, isso daqui, esse B é a quantidade de títulos livres de risco, títulos de renda fixa livres de risco, tá certo? Que tem preço 1, então esse 1 é o preço do título, então B é a quantidade, 1 é o título, mais o delta vezes S0, onde esse delta aqui, ele aqui é a quantidade de ativos ou de ativo objeto, tá certo? Que eu vou adquirir. Então, B é uma quantidade de títulos livres de risco, que valem R$1. Mas o título vale R$1.000. Tudo bem, então você divide tudo por 1.000 e aqui ajusta essa quantidade B. É só pegar a quantidade B, dividir por 1.000 também, e aí está tudo certinho. Aqui a quantidade de ativo objeto é uma quantidade delta, uma letra grega delta. A gente já vai discutir por que isso, por que escolher a letra delta. Para quem já entende, sabe, já ouviu falar das gregas, das opções, essa é a letra grega delta que se usa, que é a variação do prêmio da opção em relação à variação do preço do ativo objeto. Então, essa letra delta não nasce não é por nada não, ela tem motivos aí.
tá? Então, esse é o valor da minha carteira original. Então, qual que é o meu problema agora? Olha, legal, ó. O S0 eu tenho, porque é o preço à vista no mercado. Então, eu vejo lá no placar, lá na tabela da B3, por exemplo, da Bolsa de Nova York, quando estiver negociando. Aqui o preço é 1, tranquilo. O que eu não tenho, justamente, o que eu preciso saber aqui, justamente, quanto que é isso, ó. Quanto que é essa letra B, tá certo? E quanto que é essa letra aqui, esse delta. Então, o meu problema justamente é isso, saber quanto que é esse B aqui e esse delta. Porque se eu souber quanto que é o B e quanto é o delta, eu consigo chegar no CA0. Então, olha que legal. Se eu descobrir qual é o valor do B e do delta, que são duas quantidades, o 1 e o S0 eu já tenho, tendo o B e o delta, eu chego no valor da carteira de arbitragem na data zero, e sabendo esse valor, eu tenho o prêmio da opção hoje. Pronto. Então, a nossa brincadeira agora é achar o B e o delta. Muito bom. Como que a gente acha o B e o delta? Então, aí é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, que, ó, isso foi uma coisa imposta, que na carteira de arbitragem, o valor dela, se o preço do ativo subir, tem que ser igual ao prêmio da call, se o preço do ativo subir. E a mesma coisa aqui, ó. O valor da carteira de arbitragem, se o preço do ativo objeto cair, tem que ser igual ao valor da opção se o preço do ativo objeto cair, porque sempre quem manda é o ativo objeto. A opção é um derivativo, sabe? O preço da opção deriva do preço do ativo objeto. Então, aqui é o nosso rei, tá certo? Ou nossa rainha, como se quiserem. Então, eu tenho que igualar essas coisas aqui. Então, eu vou ter aqui. Então, já vou escrever. Deixa eu pegar uma outra caneta, escrever com essa aqui, que aí não confunde as cores. Então, aí eu já posso escrever o seguinte, olha, que CU é igual a CAU. E o que é o CAU? Bom, o CAU é o seguinte, eu já tenho C0 isso daqui. Isso aqui é um ativo livre de risco, tá certo? Que eu estou investindo. Então, aqui vai ser a quantidade do ativo livre de risco, que vale inicialmente 1, e vai render 1 mais a taxa livre de risco, elevado a ΔT. Isso daqui, então, aqui é a taxa de juros livre de riscos, que a gente conhece sem estar no mercado. Na B3 você pode usar, por exemplo, a taxa do futuro DI, que a gente explica já em outro vídeo. Então, esse primeiro componente sai daqui, ó. Então, isso aqui, ó. Sai daqui. Ele está rendendo um período, tá certo? Ele está rendendo um período ΔT, ó. Só para ficar claro aqui, ó. Daqui até aqui é um período de tempo ΔT. ΔT quer dizer variação de tempo. Então, quanto que é esse ΔT? Você escolhe. A beleza é essa. Você escolhe quanto que é esse daqui até aqui, é o período ΔT, tá? É uma variação de tempo, 3 dias, 5 anos, 1 ano, 3 meses. Normalmente as opções são muito longas, então são alguns dias, poucos meses e tal. Então tá aqui. É isso que eu querendo falar o seguinte, olha, investir num preço que vale 1, uma certa quantidade de títulos livres de risco B, que vai render ao final de um período ΔT, 1 mais a taxa livre de risco, tá certo? É um percentual elevado a ΔT. Beleza. A outra parte aqui, eu tenho o seguinte, olha, o CD, o prêmio da call no cenário de baixa, tem que ser igual ao valor da carteira de arbitragem, aqui é um A,
no período de baixa. No período de baixa, vai render o título renda fixa, também vai render 1 mais a taxa livre de risco, afinal ele é livre de risco, então vai render a mesma coisa, seja alta, seja baixa, tá certo? Só que agora vem a parte, o resto da carteira aqui. Então eu tenho que somar, essa só é a parte livre de risco. Essa outra parte aqui, deixa eu fazer com outra cor, só para a gente não confundir, esse daqui, ó, vai ser delta vezes, tá certo? O quê? O preço era S0 no começo, aqui em cima o preço subiu para U. Então, vezes SU. E aqui embaixo, também a mesma quantidade delta, que multiplica, só que agora o preço caiu. Ó. O preço caiu S0 vezes um fator D. SD. Então, esse daqui, ó, tá aqui. Pronto. Então, eu já tenho isto daqui. E agora, o nosso próximo passo é fazer o seguinte, olha, pego isto daqui, já tenho o CU igual a carteira de arbitragem, já tenho os valores aqui, e aí eu cheguei aqui num sistema de equações, tá certo? Resolvendo aqui o sistema de equações, então, resolvendo aqui o sistema, vendo o sistema, o que acontece? Eu tenho aqui duas incógnitas, o delta e o B, tá certo? E duas equações aqui. Então, eu consigo resolver. Resolvendo esse sistema, só subtrai um do outro. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tem B vezes 1 menos 1 vezes 1 mais a taxa livre de risco. Aqui, B vezes 1 vezes 1 mais a taxa livre de risco. Então, para resolver o sistema, pega a primeira equação aqui de cima e subtrai a equação de baixo. Tá certo? Para resolver isso daqui, subtrai a equação do CU menos a do CD aqui. E aí a gente vai chegar no seguinte, que delta é CU menos CD sobre SU menos SD, tá certo? E o B são essas quantidades que a gente tem que saber. Isso, não vamos perder o foco. Se eu souber essas quantidades, eu consigo resolver o resto. E o B vai ser CU menos delta SU sobre 1 mais a taxa livre de risco elevado a ΔT. Então, tenho essa também. Então, pegando esse sistema aqui, resolvendo, subtrai pega de cima, subtrai de baixo, já vai cancelar aqui. Você, o lado com fator B, você já isola o delta e já chega fácil nisso. Aí pega o delta que você chegou aqui, substitui em uma delas e substitui na de cima. E aí você chega no fator B, tá? Ou na quantidade B, melhor falando. O que eu tenho que fazer agora? Olha, já que eu tenho essa condição aqui, ó. Agora que eu já tenho o delta e o B, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, eu tenho essa outra aqui, ó para não ter arbitragem, eu vou ter que C0, o prêmio da call, que é o que eu quero saber no final das contas, tem que ser igual ao valor da carteira de arbitragem na data zero, que é igual ao B vezes dólar U mais o delta vezes S0, tá joia? E agora é que eu vou fazer essa substituição. Então, a partir daí, eu sei que o meu prêmio da call na data zero vai ser igual, pegando isto daqui, ó,
esse ΔB que eu achei da resolução do sistema e substituindo aqui. Fazendo essa substituição, agora vem um trem, se preparem aqui. Isso daqui vai ser CU vezes SD menos CD vezes SU. Tudo isso por SU menos SD, vezes 1 mais a taxa livre de risco elevado a ΔT, tá? Isso aqui é o B, ó. Isso aqui é o B que eu joguei aqui, eu multipliquei aqui pelo 1 aqui, tá certo? E aí fui desenvolvendo aqui, e tem, ó, o B, só não esquece o seguinte, ó, dentro do B tem esse delta aqui, ó, delta vezes SU. Por isso, quando eu substituo, eu tenho que pegar o delta, colocar aqui dentro e colocar o B aqui. Por isso que dá todo esse rolo aqui, tá? Ó, esse delta aqui, tá aqui, ó. Então, o B e o delta estão ligados aqui. Então, esse valor do delta eu joguei aqui dentro, e aí peguei o valor do B já com esse delta aqui e substituí desse lado. Tá? Então, chega nisso daqui. Deixa eu colocar uma corzinha aqui, ó. Então, esse aqui seria esse parênteses aqui. E aí, mais esse delta vezes o S0. O delta eu já tenho aqui, ó. Então, eu já tenho aqui, é mais tranquilinho. CU menos CD, SU menos SD, vezes S0. E aí tá aqui, ó, esse delta aqui, ó. Tá aqui nesse parênteses aqui. Tá joia? Feito isso daí, o que eu tenho que fazer é começar a desenvolver mais essa fórmula aqui, tá joia? E abrindo essa fórmula aqui, eu tenho deixa eu pego essa daqui e vou começar, meu trabalho vai dar um trabalhão. Então, se preparem para isso daqui. Deixa eu só ver aqui, o SU menos SD, eu estou com algum sinal errado aqui que eu estou olhando, CU menos SD, isso aqui tem que ser menos CU mais aqui, tá certo? CU menos SD, beleza. Aí, tá, agora estava vendo que estava o sinal errado aqui na hora que passei. E eu vou começar a destrinchar essa fórmula aqui. Então, vai coeficiente para um lado, para o outro aqui. Então, isto daqui, colocando, vai ser um trem aqui enorme. Abrindo um pouco mais, eu vou ter CU menos delta aqui. Estou só conferindo para ver. Aqui está certo, beleza. Aqui só para não errar nos sinais. E aqui vai ficar. Então, continuando daqui, vou ter menos CU SD, beleza, que é daqui, mais CD SU, mais, e aí tem um mais RF que eu vou mandar aqui para o outro lado aqui, ó. Eu vou, aqui embaixo, no denominador, vai ser SU menos SD, deixa eu ver aqui, vezes 1 mais taxa de juros livre de risco elevado a ΔT, tá joia? Então, isso aqui vai ficar em comum. Aí, 1 mais RF aqui, ele vai multiplicar cada um desses daqui, então aqui vai ficar mais CU 1 mais RF a ΔT, menos o
aliás, vezes S0, tudo isso vezes S0, já abrindo aqui, ó, tem um S0 aqui fora, não pode esquecer dele, tá? E aí, menos CD, que multiplica 1 mais RF a ΔT vezes S0, tá joia? Então, ufa. Então, já deu desse tamanho aqui, abrindo, colocando, criando aqui o denominador comum e abrindo aqui. E aí, eu tenho o seguinte, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Isso daqui, o que acontece? SD é S0 vezes D, e SU é S0 vezes o fator U, tá certo? Eu estou colocando isso porque tem um monte de S0 por aqui, tá vendo? E esse pedaço aqui eu posso escrever como S0 vezes U menos D. Tá joia? Então, como tem SU é S0 vezes U e SD é S0 vezes D, que a gente definiu aqui em cima, tá? E aqui tem um monte de SD e tal, e tem S0 aqui. Qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui, ó, abrir esse monte de S0, e aí todos os termos aqui em cima tem S0, 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 e aqui embaixo também. Então, ó, show. Vou poder cortar tudo que for S0. Com isso já vai poupar um monte de letra aqui. Então, vou abrir um aqui grande. Aqui embaixo vai ser U menos D, que é desse termo, vezes 1 mais a taxa de juros livre de risco elevado a ΔT. E aqui vai ficar CU vezes D, então menos CU vezes D, tá? Aqui vai ficar mais CD vezes U, e aqui vou ter mais CU 1 mais RF, que é a taxa livre de risco elevada a ΔT, e aqui menos CD, que é o prêmio da call se cair o ativo objeto, mais a risk-free elevada a ΔT. Beleza? Ufa! Isso daqui agora, a gente já pode pegar e pensar em abrir. Então, eu vou abrir isso daqui da seguinte maneira. Então, vou colocar aqui um igual. Colocar isto. O que eu vou fazer agora, eu vou separar aqui onde tem eu vou colocar o CU, ó, tem CU aqui. Vou colocar aqui, ó, tem CU aqui e tem CU aqui. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho CD aqui e eu tenho CD aqui. Então, eu vou separar os termos, o CU e o CD, vou colocar cada um de um lado. Então, eu vou criar um termo aqui colocando o CU em evidência. Então, vai ficar CU que multiplica 1 mais a risk-free elevado a ΔT, menos o D, tá certo? Menos D daqui. Tudo isso dividido a U menos D, que multiplica 1 mais a risk-free elevado a ΔT, mais o outro termo é o que tem o CD em evidência. Então, CD vezes. E aqui fica, ó, o CD tem aqui U, menos 1 mais a taxa de juros livre de risco, elevado a ΔT. Tá? Eu fiz de maneira discreta isso daqui, que é U menos D, 1 mais a risk-free. Mas depois a gente vai falar como transformou isso aqui para continuar. Pronto. Separei aqui em dois termos,
tá certo? O CU aqui de um lado e o CD desse lado separado. E aí é o seguinte, neste ponto, o que aconteceu? Então vamos lá, se coloquem no lugar do Cos, Rosa e Rubinstein. Eles ficaram olhando aqui, vou falar assim, ó, ficou dois termos aqui, ó, parecidos, tá certo? Tem um mais RF menos D aqui, tem um menos RF desse outro lado, eu estou dividindo os dois lados por um mais a risk-free, então isso daqui é para dizer o seguinte, olha, está parecendo que eu estou num mundo diferente, ou tem alguma coisa em comum aqui. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, olha, eles pegaram isso aqui e falaram assim, olha, como eu estou dividindo no mundo por uma taxa de juros livre de risco, é como se ele tivesse num mundo neutro ao risco, tá certo? E ele olhou esses dois termos, ele falou, esses dois termos têm muita coisa em comum. Eles parecem com uma probabilidade. E aí eles perceberam o seguinte, olha, eles chamaram de P a probabilidade no mundo neutro ao risco. No mundo neutro ao risco é o que os investidores estão felizes, eles não se importam com o risco, eles estão felizes ganhando a taxa de juros livre de risco. Eles não... O que quer dizer eles não se importam com o risco? Eles não punem nem privilegiam coisas mais arriscadas ou menos arriscadas, tá certo? Que é o caso do cara averso ao risco, que pune coisa mais arriscada, ou é o cara que é o risk lover, é o cara que gosta de jogar, é o jogador que ele privilegia coisas arriscadas. Aqui não, eu sou indiferente a isso. E aí, ele define essa probabilidade como 1 mais a taxa de juros livre de risco elevado a ΔT menos risk-free menos D, que sai daqui, ó, sobre o menos D. Tá joia? Então, esta daqui, ó, esse termo que está aqui multiplicando o CU, eles olharam e falaram, isso aqui é uma probabilidade. Até porque isto daqui, esse outro termo aqui, se eles se pegarem e olharem com carinho, isso daqui é igual a 1 menos P. Então, isso daqui é 1 menos o P. Tá joia? Então, eles olharam isso daqui e falaram assim, ó, esse termo, U menos 1 mais a risk-free elevado a ΔT sobre o menos D, é 1 menos P. Então, ó, se somar esses dois termos, é uma probabilidade no mundo neutro a risco. Tá joia? Então, eles olharam isso. Probabilidade no mundo, no ambiente neutro ao risco. Se essas são probabilidades no mundo neutro ao risco, você traz a valor presente a uma taxa livre de risco. Então funciona. Tá? Isso é uma coisa importante. Quando a gente vai calcular valores esperados, a gente multiplica por probabilidades, mas a taxa que a gente vai trazer a valor presente, o valor esperado, tem que conversar com essa probabilidade, tá certo? Então, a taxa de retorno que a gente traz a valor presente tem que estar no mesmo mundo dessas probabilidades. Então, se é probabilidade do mundo neutro ao risco, eu tenho que trazer a valor presente pela taxa de juros livre de risco. Show. Pode usar outra probabilidade? Pode, mas tem que mudar a taxa colocando o risco que faz sentido com aquela probabilidade, tá certo? E aí já tem questões como medir a utilidade daquele investidor, tá ok? Que tem outros vídeos daí, principalmente quando fala de carteira de investimentos. Então, a pura observação deles, quando eles chegaram nesse ponto, Cos, Roberts e Rubinstein, eles começaram assim, dá para avançar nisso daqui? Dá. Ó, isso daqui parece probabilidade no mundo neutro a risco, tal. E realmente, e se vocês pegarem aqui, ó, desenvolverem, ó, por exemplo, se você pegar esse P e substituir em 1 menos P, vai chegar nessa fórmula aqui de cima. Tá joia?
Então, P é a probabilidade de subir, P é a probabilidade de subir. Então, vou colocar aqui, ó, o Pzinho aqui, ó, no mundo neutro a risco. Aqui embaixo é 1 menos P. Tá joia? E aí eu já posso simplificar ainda mais, avançando aqui, ó, isso daqui vai ser justamente pegando isto daqui, eu tenho aqui, ó, CU vezes P mais CD vezes 1 menos P dividido. E aí o denominador é comum. A gente substitui o U menos D aqui embaixo, está junto dessa parte aqui de cima, ó, que virou tudo a definição do P. Dividido por 1 mais a taxa de juros livres de risco elevado a delta T. Então está aqui. Pronto. Então você calcula o CU aqui, calcula o CD aqui. Na data que ele vence, que a opção vence, você sabe esse valor, tá certo? Multiplica pelas probabilidades, que a gente tem a fórmula aqui, a taxa livre de risco, o do D e U já vou comentar, e eu chego no prêmio da opção, tá certo? Então, isso daqui é o prêmio da opção na data zero, que é o que a gente quer saber. O prêmio, finalmente chegamos aqui, usando a ideia da carteira de não arbitragem, tá legal? E eu posso escrever isso daqui também da seguinte forma, ó, esse C0 eu posso usar agora de forma contínua, fazendo o seguinte, ó, CU vezes P, da mesma forma, vezes CD vezes 1 menos P, sobre E elevado a RF vezes delta T. Então, assim como aqui eu posso colocar no mundo contínuo, escrevo aqui elevado a RF vezes delta T, taxa de juros de risco, menos D sobre o menos D. E aí é o seguinte, os parâmetros aqui, normalmente a gente usa de forma contínua. Eu coloquei na discreta, dizendo que também tem que funcionar. Só cuidado, esse RF aqui, ó, esse RF que eu usei aqui, é diferente desse RF aqui. Eu tenho que transformar, eu estou em mundos contínuos. Então, dá uma olhada, inclusive, no vídeo que eu falo de taxa contínua, tá ok? Que explica lá como fazer essa transformação da taxa, mas esse RF aqui, ó, tem que fazer uma transformação, colocar um asterisco aqui, tá certo? Não é o mesmo RF original. Então, tem que transformar ele aqui. Esse é um cuidado que você tem que ter. E aí, os parâmetros D. O parâmetro D, ele foi especificado pelos autores de tal forma que a árvore, quando a gente construa, ela se recombine. Quer dizer, ó, S0 vezes U, quando desce, fica S0 vezes U vezes D. E também aqui, S0 vezes D, quando sobe, fica S0 vezes D vezes U. Ele queria que S0 vezes U vezes D fosse igual a S0 vezes D vezes U. Então, recombinasse. Então, se sobe e desce, quando ele vai recombinar com o desce e sobe. Tá joia? Para isso acontecer, você tem que definir o D como 1 sobre U. Então, essa é uma definição deles. No modelo deles, eles definiram dessa coisa. Ele era obrigado a fazer assim? Não, mas com isso eles recombinavam, o que facilita computacionalmente, menos conta para fazer, e era um parâmetro arbitrário deles ali, que também facilita muito a nossa vida. O parâmetro U, eles já definiram da seguinte maneira, E elevado a sigma raiz de delta T, tá? E aqui veio justamente, isso aqui vem do processo estocástico, do movimento geométrico browniano,
que vem lá da ideia do Black-Scholes. Então, esse pedacinho aqui é uma coisa de processo estocástico e tal. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no artigo e tal. E a ideia aqui vem, isso aqui vem do Black-Scholes, que eles usaram também isso daí, esse movimento. Por isso que, inclusive, quando o ΔT for pequenininho, o modelo binomial converge para o resultado do Black-Scholes, tá ok? Então, quando você está construindo a árvore e você fatiar ela aqui para usar ΔTs pequenos, ó, cada um a distância de cada um aqui desses nós aqui é o ΔT. Então, quando você usar o ΔT bem pequenininho aqui, e essa data aqui é de vencimento, tá? Então, aqui, ó, aqui é o vencimento da opção. Dá uma olhadinha também lá no modelo binomial, no vídeo de modelo binomial, que eu mostro como calcular. Mas quando o ΔT for pequenininho, o resultado aqui da call, do prêmio da call, da opção de compra, tá certo? Ele vai... aliás, esqueci da opção de compra. O prêmio converge com o resultado do Black-Scholes, tá? E ele vai convergir justamente porque ele usou parâmetros, como, por exemplo, esse da volatilidade, que está aqui. O sigma é a volatilidade da opção. Lá do mesmo movimento que usou o Black-Scholes. Então, não é acaso. Foi assim. Eles emprestaram um monte de coisa do Black-Scholes para construir um modelo discreto muito mais flexível que você tem no Black-Scholes. Então, a gente pode usar para opções americanas, europeias, de barreira, flexíveis, exóticas, o que vocês quiserem inventar, dá para usar aqui. E essa daqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula final. Tá joia? Pode usar essa aqui também, de maneira discreta, e usando esses outros parâmetros aqui. Então, veja aqui, ó. Para chegar no prêmio da opção, eu preciso da taxa livre de risco, isso a gente levanta lá no mercado. Preciso do ΔT, a gente escolhe o ΔT aqui que vai formar. Quanto menor o ΔT, maior a precisão, maior a acurácia. A probabilidade, para chegar na probabilidade, o P e 1 menos P, eu tenho aqui a fórmula. Então, também aqui uso a risk-free o ΔT. Eu uso o U e o D. O U e o D estão aqui, ó. Calculei o U. U é função da volatilidade do ΔT, calculei o U, eu já tenho o D, você tem o U e o D, a risk-free aqui, tenho a probabilidade P que coloco aqui. Tá joia? E o CU e o CD, como que eu chego? Bom, essa é o seguinte. Se eu estou aqui no segundo período, e isso daqui é uma opção, então isso daqui é colocar para cá, ó. O CD, nesse caso, é o maior valor entre o SD menos o preço de exercício X ou zero. Tá certo? Onde X é o preço de exercício. E o preço de exercício também é definido no contrato entre as partes. O SD a gente já tem o S0. O S0 a gente vê agora no mercado, o I e o D a gente já sabe aqui como calcular. De novo, o D foi criado para recombinar aqui, então a gente faz menos cálculos, tá certo? Foi um parâmetro arbitrário deles. Eles poderiam ter travado outro parâmetro ali para diminuir Eles, na verdade, dentro do artigo, eles vão chegar num sistema de equação, num sistema com duas equações e três incógnitas. E aí eles têm que travar uma delas. Então, no caso, eles resolveram travar o D aqui. Outros artigos de precificação de opções liberam isso e travam outra variável. Então, por exemplo, em outro artigo, por exemplo, ele trava a probabilidade P. Então, ele atribui um valor para a probabilidade P, mas aí o D vai variar, tá certo? Então, aqui o CU e o CD, eu sei, é usar a fórmula aqui de exercício da opção.
é o maior valor, sempre quem exerce é o titular, então a gente faz na visão do titular, e o lançador da opção é o oposto. Então, SD menos X, o X é preço de exercício que está no contrato, o SD é o preço à vista que a gente tem, multiplica pelo fator D, que a gente já sabe aqui como calcular. Pronto. Então, está aqui, essa foi a derivação do modelo binomial. Façam depois, assim, de curiosidade. Então, ele é trabalhoso, tá, pessoal? Então, tem que tomar, inclusive, cuidado aqui com sinais aqui, ó. Você vê até que nesse eu aqui, acabei esquecendo aqui o sinal. Então, cuidado, mas ele é razoavelmente tranquilo, dá mais trabalho, manual, mas a gente chega no final dessa fórmula, é assim que a gente chega nessa fórmula que a gente usa, justamente para apressar a opção. E é interessante entender essa ideia de carteira de arbitragem, que é muito usada para chegar em fórmulas para precificação de derivativos. Muito bom, pessoal. Essa foi a derivação do modelo binomial. Não precisamos fazer tudo aí na mão, é interessante quem quiser praticar e saber mais, mas principalmente revisar os conceitos. Tem muito conceito legal que a gente usa em finanças em várias situações e que a gente pode, e conhecendo, vai tornar, vamos dizer, o nosso uso da ferramenta mais tranquilo, e até para novas oportunidades, novas ideias de produtos que a gente pode ter por aí. Tá bom? Até mais!